triste, morte, dor nem agonia, tudo é gozo e alegria, é por isso que é céu. Glória a Deus. Eu quero saudar ao povo mais feliz da terra, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é uma satisfação, um privilégio poder estar aqui esta noite para participar deste trabalho, deste culto de ação de graças pelos 19 anos deste grupo abençoado por Deus. E também eu estou alegre por mais alguns motivos. Um deles é porque os irmãos que frequentam aqui o Templo Central, principalmente na segunda-feira, eu acho que tenho observado que eu tenho andado muito ausente este ano. E eu já falei para o pastor Zé Carlos, e ele entendeu, como sempre tem entendido, que eu tenho uma agenda. E por isso, quando eu não estou aqui, eu estou com a minha esposa em algum lugar do Brasil, fazendo a obra de Deus. Inclusive, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos viajando, vamos passar 20 dias fora do Brasil, atendendo algumas agendas. E aproveito para pedir as orações dos irmãos em nosso favor. E a outra coisa que me faz ficar alegre é que o relógio está parado. Então, os irmãos não se preocupem com o horário. E, meus queridos, eu também prometo a vocês que não vou me delongar, mas vou trazer da parte de Deus uma palavra. Não é aquela palavra que você está querendo ouvir, porque Deus não manda uma palavra que nós queremos ouvir. Deus manda uma palavra que nós estamos precisando ouvir. E eu tenho por costume dizer para Deus, quando eu vou pregar em algum lugar: Senhor, eu não sei quem vai estar no culto à noite, mas Tu sabes. Senhor, eu não sei o que o povo que vai estar à noite no culto precisa ouvir, mas Tu sabes. Então me deis uma palavra, porque a Bíblia, ela é muito rica, e me veio muitos textos para eu pregar esta noite. Até se fosse uma vigília, daria. Mas Deus pôs no meu coração uma palavra que eu creio que é aquilo que nós, porque o pregador, irmãos, ele é o primeiro que recebe a mensagem. Quando ele aponta com um dedo para o auditório, tem 4 dedos apontando para ele. Então, eu creio que a irmã, o irmão que veio aqui, essa mocidade maravilhosa, os obreiros, irmãos que estão aqui à minha retaguarda, os que fazem parte do ministério, vão sair daqui dizendo: Deus falou comigo. É um culto desse abençoado grupo, né? Como já foi dito, renovados para viver e servir. E eu até aumento um pouquinho, porque se eu não vivo para servir, não sirvo para viver. Quero, nesta noite, ler Lamentações de Jeremias. Abra sua Bíblia, no capítulo 5, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Esse versículo, irmão, ele corrobora com o que foi lido na leitura oficial de Isaías. Vamos ouvir o que diz o profeta Chorão, como é conhecido. Converte-nos, Senhor, a Ti,
e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Agora eu quero que os irmãos digam comigo com muito vigor, porque às vezes a gente pede para se repetir um versículo, e na primeira vez muitos não repetem, aí tem que pedir novamente. Mas eu não quero pedir a segunda vez, eu quero pedir só uma vez. Digam comigo assim: converte-nos a ti, Senhor, e nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, se nesta noite alguma pessoa deste auditório levantasse a sua voz e me perguntasse: Pastor Gilvan, qual é a maior necessidade da igreja nesta última hora que nós estamos vivendo? Eu responderia, sem precisar consultar nenhum teólogo famoso. Eu responderia sem pedir a vocês que me deixassem contar até 10. Eu responderia com toda a convicção da minha alma que a maior necessidade da igreja neste momento crepuscular da dispensação da graça não é de estar construindo templos suntuosos, revestidos de mármore, revestidos de granito, com a bancada bem confortável para os crentes frios e vazios dormirem durante o culto. A maior necessidade da igreja hoje não é de ter no seu hall de membros pessoas cultas, pessoas intelectuais, nem tampouco de ter pessoas no seu hall de membro famosas, pessoas que vêm lá do mundo político, pessoas que vêm do mundo esportivo, pessoas que vêm do mundo artístico. Essa não é a maior necessidade da igreja, como também não é de ter muitas propriedades, que tudo isso aqui vai ficar na vinda de Jesus. Como também não é a maior necessidade da igreja de ter dinheiro aplicado no mundo financeiro, na bolsa de valores, vivendo de juros. Não. E aí você pergunta: mas pastor Gilvan, por que não é a necessidade da igreja nenhuma dessas coisas? E eu respondo de uma maneira muito simples: porque tudo isso a igreja hoje tem. A igreja de hoje, ela não pode dizer como a igreja no começo: não temos prata nem ouro. A igreja de hoje, ela tem prata, ela tem ouro, mas ela não está dizendo ao paralítico: levanta-te e anda. E no meu entender, e eu tenho o Espírito de Deus, a maior necessidade da igreja hoje é de uma renovação espiritual. Uma renovação que venha como um vento impetuoso para varrer da igreja tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está impedindo a operação plena e total do Espírito Santo de Deus. Uma renovação que venha para varrer da igreja o mundanismo, o modernismo, o comodismo, tudo isto, ó Senhor, vocês sabem que atrapalha a obra de Deus. Nós precisamos de uma renovação que venha como um fogo abrasador para aquecer aqueles crentes que estão frios e para despertar os crentes que estão dormindo o sono do comodismo, o sono da indiferença. Uma renovação que venha
alegrar o crente que está triste, consolar o crente que está abatido, fortalecer o crente que está fraco, levantar o crente que está caído, encher o crente que está vazio e transformar cada crente numa tocha de fogo, numa labareda para incendiar e para destruir a seara de Satanás. Foi isto o que Jesus prometeu antes de subir ao céu aos seus discípulos. Jesus não prometeu a eles riquezas, Jesus não prometeu uma vida confortável, uma vida de luxo, Jesus não prometeu a eles cargos políticos, como tem muita gente hoje, obreiros e não obreiros dentro da igreja, que querem ser políticos, para quê? Para ajudar a igreja? Não, para ganhar um dinheiro fácil, um dinheiro sem trabalhar. Jesus não prometeu aos seus discípulos que eles iriam frequentar os salões nobres da sociedade judaica. Jesus não prometeu que eles seriam aplaudidos aonde eles chegassem, mas Jesus prometeu: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava prometendo a eles uma renovação espiritual. E essa promessa, disse Pedro, de respeito àqueles que estavam ali no dia de Pentecostes, disse aos seus filhos, aos que estão longe, lá em João Pessoa, na Paraíba, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que Jesus não virá buscar a sua igreja enquanto não se cumprir o que está escrito em Joel capítulo 2 e versículo 28. Eu estava pregando lá em Vitória no Espírito Santo, e quando eu terminei de pregar, naquele congresso, naquela noite, Deus tomou um vaso, porque eu ainda creio que há vasos na casa do Senhor. Eu ainda creio em profecias, ainda creio em revelações, eu creio nos dons espirituais. E aquele vaso foi onde eu estava e disse: meu servo, prega mais sobre a minha vinda, porque não estão pregando. As mensagens de hoje, irmãos, são mais qualidade de vida, promessa, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai resolver o teu problema, que Deus vai te dar isso e aquilo. Quase não se fala mais sobre a vinda de Jesus. E eu digo para a glória do Senhor, que eu sou um dos pregadores no Brasil que mais prega sobre a vinda de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês esta noite, que Jesus só virá quando se cumprir Joel 2 e 28. O que é que está escrito? Eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isto fala em quê? Avivamento. Isto fala em quê? Em renovação. E a igreja precisa de uma renovação. Para quê, pastor Giovana? Também para levá-la de volta para o altar, para ataviá-la e para deixá-la pronta para o arrebatamento. Aleluia! Sabe por quê? Porque a igreja do arrebatamento não pode ser diferente da igreja que começou. A Bíblia diz que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. E aí a igreja, ela vai ser uma igrejazinha raquítica, uma igrejazinha fria, pastor Álvaro, uma igreja vazia? Não, a igreja do arrebatamento, ela vai ser como começou. E sabe por que eu digo isso? Porque eu, que sou um ser humano, você que é um ser humano, se alguém pegar uma joia preciosa
colocar na nossa mão e disser: olha, fica com isso aqui e eu vou fazer uma viagem. Agora, quando voltar, você vai me devolver. Nós, mesmo sendo seres humanos falhos, mas se formos responsáveis, nós não vamos entregar para uma criança brincar, nós não vamos arranhar, nós não vamos sujar, nós vamos guardar para quê? Para quando o dono voltar, a gente entregar do jeito que recebeu. Agora o Espírito Santo recebeu aquela igreja. Vocês acham que ele vai entregar uma noiva desdentada, uma noiva descabelada, uma noiva suja, uma noiva magra? Não, ele vai entregar a Jesus uma igreja de crentes cheios da unção, crentes cheios da graça, crentes que amanheça o dia cuspindo fogo, arrotando brasa e dizendo para Satanás: ou você sai da minha frente, ou eu vou te arrebentar, em nome de Jesus. Aleluia. Uma renovação. Até porque, irmão, ninguém quer ficar velho. Se você quiser ter problema com alguém, chame esse alguém de velho. É tanto que arranjaram um monte de nome para nós. Eu digo nós, não é porque eu seja velho, não. É nós que passamos dos 60, né? As pessoas perguntam para mim: pastor Gilvan, quantos anos o senhor tem? Eu digo: completei 60. Aí olham para mim e dizem: mas só? Eu digo: não, eu completei. Não digo quando, mas eu completei. Não é verdade? Um dia eu fiquei muito aborrecido e até dei graças a Deus, porque quando eu não era crente, eu não levava desaforo para casa. Eu era conhecido lá em Campina Grande como uma pessoa, não vou dizer valente, brigão. E eu vinha aqui do altiplano e vi um cidadão atrás de mim com espaço suficiente para me ultrapassar, mas ele atrás buzinando. E eu não fiquei nervoso, não falei nada, não coloquei o braço para fora e dei o dedo para ele, como alguns fazem, até crente. Não fiz isso. Aí dei lugar, ele passou por mim, buzinando. Aí quando chegou lá na frente, o semáforo estava fechado. Aí ele parou e eu cheguei igual a ele. Ele com tanta pressa. E eu fiquei do lado dele olhando, e ele ficou nervoso. Baixou o vidro do carro, olhou para mim e disse: vai aprender a dirigir, velho babaca. Aí o sangue subiu a cabeça. Me deu aquele nó na garganta. Mas o Espírito Santo: você agora é crente. E eu passei o dia todo remoendo aquilo. Ninguém quer ser chamado de velho, irmão. E ninguém quer ficar velho. Não quer. É tanto que hoje uma das maiores fábricas, ou uma das fábricas que mais faturam no mundo, chama-se Fábrica de Produtos Cosméticos. Hoje tem creme para tudo. É creme para estria, é creme para queimar gordura localizada, é creme para o rosto, é creme para as mãos, é creme para cotovelo. Você hoje não vê mais as irmãs com o joelhozinho preto da oração, porque tem um creme para tirar tudo aquilo. Um dia eu cheguei na casa de um pastor, e quando eu toquei na campainha, quem veio me atender foi a esposa dele. E quando a irmã abriu a porta, eu me assustei. Ela estava com 2 rodelas de pepino no rosto, nos olhos. E eu olhei e disse: irmã, que tipo de óculos é esse? Brincando com ela. Ela disse: não, isso aqui é para renovar as pálpebras. Ninguém quer ficar cheio de pele, de babado, não, de couro caindo. E quando os cremes não resolvem, vão para a cirurgia plástica. E arranca daqui, arranca de lá. Tem gente que já tirou tanto couro fazendo cirurgia plástica, que se juntar, irmão, vai fazer bolsa, vai fazer sapato, vai fazer cinto. Tem tanta gente que já tirou tanto couro
espichou tanto o corpo que quando dá uma risada, levanta a perna. Ninguém quer ficar velho, todo mundo quer ficar novo. Mas a renovação do mundo, a renovação com os produtos e com as cirurgias, elas são passageiras, irmão. Quando passa o efeito, a coisa fica pior. O babado cai, o babado é grande, mas quando a renovação é feita pelo Espírito de Deus, não tem problema. A Bíblia diz assim, ainda que o exterior se corrompa, ainda que o exterior fique velho, contudo o interior se renova a cada dia. Nós não precisamos de uma renovação para ficar mais novo, aparentar mais novo. Nós precisamos de uma renovação interior, porque o que vale não é a casca, o que vale é o miolo. Você passa, vê uma árvore frondosa, bonita, admira. Na semana seguinte você passa, ela está no chão. Por quê? Porque só tinha aparência. A casca estava bonita, mas o interior, o miolo estava podre. Tem muito crente assim dentro da igreja, com a carazinha muito novinha, parecendo uma garotinha, um adolescente, mas o interior está podre, está vazio, está precisando de uma restauração, de uma renovação espiritual. Aleluia. Agora, irmãos, o que é renovação espiritual? Muita gente pensa que renovação espiritual é só barulho. Tem gente que se no culto não tiver muito barulho, o culto não prestou. Se não prestou é por sua causa. Porque não é Deus que presta um culto para nós, é nós que prestamos um culto para Deus. Tem irmão que chega na igreja com aquela cara de delegado interior. Tem gente que faz um culto desse, irmão. Eu sou observador, estou observando. Eu estou aqui em cima, estou vendo gente aqui que não abriu a boca nem para dizer assim, amém. Eu estou vendo crente aqui que parece uma múmia. E tem obreiros que são também assim. Tem obreiro, tem cantor, tem cantora que só dá glória a Deus quando prega, só dá glória a Deus quando ele canta. Quando os outros pregam, quando os outros cantam, ele fica com cara de delegado interior. Aquela cara feia. Cara feia não é santidade, cara feia não é espiritualidade, cara feia é frieza espiritual, é vazio na alma. Renovação não é barulho, só barulho, não. Porque se fosse assim, havia renovação nos terreiros de macumba. Passa a noite toda batendo atabaque. Se fosse assim, haveria renovação nas boates, nas rodas de samba, no carnaval. Não, o barulho, grave isso. Eu vou dar tempo para você pegar a caneta, se tiver aí, papel. Se não tiver, mas você grave o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer, preste bem atenção. O barulho não provoca a presença de Deus. Não provoca a presença de Deus. Agora eu quero ver se você não vai dar pelo menos um amém. Agora a presença de Deus provoca o barulho. Principalmente numa igreja pentecostal. Eu quero ver um crente pentecostal sem defeito de fabricação, ele sentir a presença de Deus, para ele ficar feito uma múmia sentado no banco. Eu duvido. Eu conheço a história de uma irmã chamada Maria. Ela era renovada e ela dava muita glória a Deus, muita aleluia. Porque, irmão, se nós passarmos o dia todo dando glória a Deus, aleluia, diante do que Deus tem feito por nós, não é nada. Eu disse aqui para o pastor Álvaro há poucos instantes que a gente, ajoelhado em cima de um rolo
de arame farpado ainda não é o que nós devemos fazer para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. E aquela irmã renovada, porque se conhece o crente renovado, não sabe como? Quando ele está no culto de doutrina, quando ele está na escola dominical, aí você conhece, não é verdade? Aí aquela irmã, ela dava muita glória a Deus, aleluia. E um dia o pastor reuniu o ministério e disse: irmãos, eu vou dar um culto aqui na igreja, e eu vou convidar o prefeito da cidade, vou convidar os secretários dele, vou convidar o juiz, vou convidar as autoridades da cidade. Aí os irmãos disseram amém. Aí saltou um presbítero e disse: mas pastor, o senhor está esquecido da irmã Maria? E ele disse: mas por quê? O senhor sabe como é a irmã Maria. Irmã Maria é glória a Deus, é aleluia, glória a Deus, o tempo todo. E vai escandalizar esse povo. E agora não foi o pastor que disse, sou eu que vou dizer: dá glória a Deus e aleluia em culto ao ar livre, no dia de domingo, quando tem muita gente que não é crente, não escandaliza. O que escandaliza o incrédulo é mau testemunho de crente. Isso escandaliza. Eu digo porque eu fui pregar numa cidade, um trabalho lá em São Paulo, num ginásio muito grande, e do meu lado, no domingo, sentou-se o prefeito da cidade. Irmão, foi um derramado do Espírito, uma coisa tão linda. E eu olhei para o prefeito e disse: olha, não se escandalize não. Isso eu estou acostumado a ver isso. Olha que coisa maravilhosa, aquele barulhão de glória a Deus. Aí o pastor disse: eu não me lembrei da irmã Maria, mas nós vamos amanhã na casa dela. Quem aqui me acompanha? É um irmão disse: eu vou com o senhor. Aí foram para a casa da irmã Maria. Chegaram lá, bateram na porta. Aí quando a irmã Maria abriu, que viu o pastor, ela deu um pinote assim, disse: glória a Deus, aleluia. Quase não podia falar mais. Mandou o pastor entrar e disse: pastor, o que é que ele traz aqui? Que privilégio, pastor. Porque tem gente que é o contrário. Tem gente que não quer o pastor na casa dele. E às vezes por quê? Porque fica falando para os filhos que o pastor tem duas caras. Aí quando o pastor chega lá, os filhos ficam procurando a segunda cara do pastor. Aí eles ficam mortos de vergonha. E ela naquela alegria: pastor, o que é que o senhor veio fazer aqui, pastor? Se lembrou de mim? Esse caquinho? Aí o pastor disse: me lembrei. E então qual é o motivo? É que nós vamos dar um culto de ação de graça. E eu convidei prefeito, eu vou convidar prefeito, secretário, as autoridades da cidade. E eu sei como é a irmã Maria, eu sei como a senhora é. Então eu vim pedir à senhora para nesse dia não fazer nenhum barulho, nada, não dá glória, não dá aleluia, ficar num cantinho quieto. Ela olhou para ele: mas pastor, o senhor falar um negócio desse para mim? Me pediu um negócio desse? Aí o pastor quis corromper a irmã Maria. Disse: olha, irmã Maria, se a senhora me prometer ficar quietinha, no outro dia eu levo a senhora na melhor sapataria da cidade. A senhora escolhe o melhor sapato, a melhor sandália, é um presente que eu lhe dou. Isso é corrupção. Aí a irmã Maria pensou, está bom, o senhor está pedindo, o senhor é meu pastor. Aí deu o dia do culto. A irmã Maria sentava no primeiro banco. Naquela noite ela sentou-se no último. Lá atrás ficou de cabeça baixa. E o culto vai discorrendo. Porque tem culto, irmão, que realmente, se um pinguim entrar, ele sai com pneumonia. Tem igreja fria, mas tem igreja tão fria, que se Faraó chegasse e fosse entrar no culto, o diácono dizia assim: Faraó, você aqui não entra. Por quê? Você é muito pentecostal para nosso gosto. Eu conheço a história de um cidadão que ele foi com o seu neto para o culto. E foram, sentaram lá na frente. E começou aquele culto arrastado. Aquela coisa, parecia que Jesus estava enterrado dentro daquele templo. E daqui a pouco,
aquele cidadão dormiu. E o pastor da igreja, que estava pregando, quando viu aquele cidadão de cabecinha branca, dormindo, aí ele olhou assim, parou de pregar e disse: meu filho, quem é esse cidadão que está do seu lado aí? Aí o menino disse: é meu avô. Aí disse: acorda ele que ele está dormindo. Aí o menino disse: não, quem deve acordar ele é o senhor, foi o senhor que pôs ele para dormir. Com essa mensagem fria, gelada. Tem culto que é assim, irmão, que dá cansaço na gente. E o culto estava assim, e a irmã Maria lá atrás calada. Aí quando deram a palavra ao pregador, aquele pregador tipo pimenta malagueta, começou a pregar, a irmã Maria começou a gemer. Porque quem pentecostal assim, ele começa gemendo. Aí o diabo já sabe que vem chumbo do grosso. O diabo já sabe que a coisa vai ficar ruim para ele. Aí a irmã Maria começou a gemer. Daqui a pouco começou a cair umas lágrimazinhas nos olhos. Porque o pentecostal genuíno é assim, irmão. Ele começa a gemer, daqui a pouco chorar. Ele é como uma panela de pressão no fogo. Você coloca uma panela de pressão no fogo, ela está bem friazinha, né? Mas quando chega a 100 graus centígrados, ela começa a apitar. E começa a subir aquela escumazinha. E se você não destampar, ela vai explodir. Assim é um crente renovado. Ou ele dá glória a Deus, aleluia, ou ele se alegra, é capaz dele ter um infarto, se ele não der um glória a Deus. E a irmã Maria começou a gemer, começou a chorar, começou a falar língua, aí levantou-se lá atrás e disse: meu pastor, com todo respeito, com sandália ou sem sandália, com sapato ou sem sapato, é glória a Deus, é aleluia. Abre a tua boca. Será que você não está sentindo nada neste culto? Será que você ainda não sentiu a presença dele? Se você não sentiu nada, eu não quero lhe ofender, mas você é um crente celular. E tem esse tipo de crente, pastor Giovanni, tem, e eu vou ensinar para você. Celular, deixa eu ver aí, me dá o teu aí, Wellington. Esse aparelhozinho aqui, ó, que maravilha, né? Hoje é melhor você esquecer o carro em casa do que o celular. O celular hoje é mais importante do que o carro. Você fala com o mundo todo, você faz tudo pelo celular. Agora tem uma hora em que esse bichinho aqui me deixa nervoso. Quando é, pastor Gilvan? É quando eu quero falar com essa minha namorada de 55 anos. Que não é nem minha esposa, nós somos namorados ainda. É, minha esposa Inaura. Aí eu ligo para ela, aí chama, aí cai. Aí eu tento outra vez, cai. E eu vou ficando nervoso. E aí quando vem aquela mensagem, o número chamado está desligado ou fora de área. Tem crente que é celular, ele está desligado, ele está fora da área do Espírito. Ele está no culto, mas não está na presença de Deus. Ele está no templo, mas não sente nada. Mas nesta noite sinta o mover do Espírito na sua vida. Receba nesta noite um renovo espiritual. Sai daqui. Sabe como? Olha para mim, meu irmão, olha para mim. Você quer saber como eu quero que você saia daqui? Se quiser, diga: eu quero. Saia daqui como um pastel de rodoviária. Eu saí como um pastel de rodoviária, sim, com muito óleo e pouca carne. Saia daqui inflamado, saia daqui feito as raposas que Sansão colocou na seara dos filisteus. Saia daqui cuspindo brasa, saia daqui pingando azeite, saia daqui dizendo: não tem demônio que me aguente. Ó mocidade, te alegra. Ó mocidade, recebe. Ó mocidade,
Se renove nesta noite, você jovem, você que é de idade, não importa a sua idade, o Espírito Santo te renova. O Espírito Santo te renova. Eu vou terminar, irmão, mas antes de terminar, eu quero dizer para você que renovação não é barulho, e renovação também não é obra de homem. O pregador pode ser o mais animado, pode ser o mais espiritual, ele pode fazer como alguns fazem, mandar os irmãos se abraçar. Eu não mando. Não gosto desse negócio de estar mandando irmão se abraçar, porque às vezes o irmão está junto de uma irmã. Quando eu vou num culto que não sou eu o pregador é outro, começa a mandar se abraçar, aí eu fico do púlpito olhando onde está a irmã Enaura, minha esposa. Ela não está nem doida de se abraçar com o irmão que está do lado dela. Eu deixo ela, não é no outro dia não, é à noite, depois do culto. Mas tem uns que é assim, fica mandando se abraçar, aperta a mão, toda hora levanta a mão, parece que crente é movido a controle remoto. Não, crente é movido pelo Espírito de Deus. O pregador pode ser animado, porque é uma diferença entre renovação e animação. Tem culto que é só animação. Quando você sai, talvez saia até pior do que entrou. Renovação, meus amados irmãos. O pregador, cantor, tem cantor, irmão, eu digo porque eu viajo o Brasil todo. São 55 anos de ministério no Brasil e no mundo, irmão. O que eu já vi, tem cantora que tira o sapato e sai pelo meio do auditório e orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, aquela coisa toda. Irmão, pregador e cantora pode plantar bananeira no culto, no púlpito, que não vai promover uma renovação. O que promove a renovação é o Espírito de Deus. Está escrito, Zacarias diz assim, olha o que é que Zacarias diz assim, olha o que é que ele diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Fica de pé, por favor, fica de pé. Eu queria que esse culto fosse uma vigília, para eu ir até 1h da manhã, porque a mensagem está aqui na ponta da língua e o tanque está cheio. Mas eu vou terminar. Agora eu quero que você cante assim comigo, assim, ó. Cante assim comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual